A paz de Yeshua, irmãos. Vamos falar sobre delírio, paranoia, síndrome de perseguição, mania de perseguição. O que é que você está passando? Todos lhe taxam como se fosse algum problema mental, algo ilusório, que você não esteja realmente passando por uma perseguição real. Eu tenho para te dizer aqui que pode ser que o seu delírio e essa suposta paranoia seja real, que as perseguições sejam reais. Mas para isso você vai ter que analisar os sintomas e ver se isso se encaixa na sua história. E então, muito do que você está passando, eu vou estar te trazendo uma certa resposta que pode abrir o seu entendimento para que você entenda no que você realmente está envolvido. O que realmente é esta perseguição, todo esse complô de pessoas ao seu redor, fazendo teatro de rua, falando coisas ocultas sobre o seu particular. E você sofre essas perseguições e você vai até o médico e ele te diagnostica, faz um diagnóstico como se você estivesse louco, como se você tivesse um problema mental, você estivesse paranoico, tivesse delírio, paranoide. Mas será que isso é realmente o que você está passando? Será que esta é a realidade? Existe um tema chamado gang stalking, perseguição de gangues. Pouco falado aqui no Brasil, mas se você buscar esse tema aqui no YouTube ou no Google, você vai entender que diversas pessoas no mundo estão passando por perseguições de gangues. E como você sabe se você é um desses perseguidos? Bom, se você começou a notar que os seus vizinhos sabem de coisas ocultas do seu particular e eles são narcisistas, eles jogam palavras, gatilhos sobre algo que só você pratica ou sabe. E então, para lhe causar um pensamento que você morda a isca, entende? E então começa toda a sua perturbação mental, porque o gang stalking é para que você tenha uma guerra, comece uma guerra espiritual em você e também uma guerra mental. O gang stalking não é uma questão só física, eles não usam só tecnologia, eles não estão te vigiando somente pelo seu celular, eles não estão somente usando aparelhos para escutarem você através das paredes ou verem através dos seus olhos. Depende do grau de perseguição que você está, os anos vão passando e vocês percebem que os modos de ataque vão aumentando. E isso vai gerando em você aflições, você fica confuso, não sabe o que está acontecendo, se sente só, desconfia da sua religiosidade, desconfia dos seus parentes, desconfia em tudo ao seu redor. E você pensa que não há saída. Mas na verdade, o gang stalking também é uma questão espiritual. Nós estamos envolvidos em 3 guerras: a guerra física, a guerra mental e a guerra espiritual. Quando você entender isso, você vai entender o que é o gang stalking. Quando você acreditar em tudo que está escrito na escritura, você vai entender o que é o gang stalking. Mas vamos lá. Se você estiver se sentindo perseguido e perceber que esses sintomas que eu vou catalogar aqui agora para você estiver acontecendo na sua vida, é porque possivelmente você é um target indivíduo. É um termo em inglês que significa indivíduo-alvo. Pessoas de todo o mundo têm relatado que sofrem perseguições de gangues, o gang stalking.
Se você começar a procurar no YouTube, ver os vídeos, você vai ver que é o mesmo que você está passando. Então você vai cair em algumas informações que vão te falar, te mostrar se você realmente está passando pela perseguição real. E aí então, quando você souber disso, você tem que buscar entender como sair disso, como vencer. E você tem que assistir meus vídeos. Eu estou ensinando como você vencer, como você caminhar, avançar, deixar o medo e vencer em Cristo, com Cristo. Então vamos lá. O Gangstalk. Se você estiver sentindo esses sintomas, já comece a analisar aí, tá? Vamos ver se você realmente é um target indivíduo, ou se você realmente é paranoico, ou se você realmente tem paranoide, delírio, síndrome de perseguição. Será? Será que tudo isso é uma questão de saúde mental? Vamos ver? Analise comigo. No começo do gangstalking, da perseguição, eles sempre armam uma história. Os perseguidores armam um teatro para lhe causar um grande trauma, que vai dar a partida para a sua queda, para que você realmente se veja sendo perseguido. Então, antes eles armam um teatro. Pode ser uma briga, pode ser... Eles podem armar, vai da criatividade deles. Mas você começou a perceber que você está sendo perseguido depois que você brigou com alguém perigoso? Ou você foi ameaçado de morte? Ou você esteve em uma situação de ameaças? Saiba que isso é um sinal de que eles te escolheram para ser um alvo, para ser um target individual. Tá bom? Vamos lá? Segundo parecer aqui, que pode ser que você seja um target indivíduo. Eles começam a lhe atacar de diversos modos. Barulhos, sons, né? Do lado de fora da sua casa, carro. Você vê um movimento diferente. Você tem uma intuição mais forte. Na verdade, os target indivíduos têm uma intuição muito acentuada, muito elevada. Eu creio que isso é um dom que nós temos. Nós conseguimos sentir, perceber que há algo de errado. Você consegue entender que você está em um ambiente que não é saudável às vezes. Você vê o rosto das pessoas, sempre parecem os mesmos, as pessoas fingindo. Você chega em um local e você percebe que a pessoa está armando para você. Você tem essa sensação? Você percebe que essas pessoas que você nunca viu na sua vida começam a conversar de algum tema, de algo pessoal seu que você faz no oculto em sua casa, que só você sabe. Você começou a perceber esses padrões na sua vida? Isso também é um sinal que você é um target indivíduo. E então, você começa a contar para os seus parentes e todos dizem que você está com um problema mental, que tudo isso é coisa da sua cabeça. Se você for para a sua igreja, contar para o seu pastor, né, para os irmãos, todos vão dizer que você tem que precisar de um médico. Você precisa tomar um remedinho, né? Então você começa a tomar os seus remédios. Você está nessa situação? E isso começa a mexer ainda mais com os seus sentimentos. Isso não te traz paz. Os remédios não é a cura. Você continua percebendo os ataques. Não parou por causa dos remédios.
Você só consegue controlar um pouco da aflição do ataque. Mas os ataques continuam. Você percebe que continuam. As pessoas são narcisistas. Chegam em você e falam coisas pessoais suas a fim de te calar, a fim de te causarem traumas, de te colocarem por baixo. Isso também é um sinal. Quando você tenta ter uma conversa saudável e a pessoa quer aflorar uma certa culpa em você, que você se sinta culpado, ou se sinta... ou você acaba se sentindo atacado por essas pessoas. Você está se sentindo atacado por alguém? Normalmente, a maioria das pessoas com quem você tenta um relacionamento, todo tipo de amizade saudável que você encontra some da sua vida. Você já não tem mais amigos. E os amigos que você tem a intuição que é uma falsidade. Você sente que você está rodeado por inimigos, mas você tem uma intuição muito forte. Mas será que isso realmente é loucura? Eu estou aqui para responder essas perguntas para você. E então você acha que não tem saída. Bom, esses são os sintomas. Se você tem esses 3 sintomas, você provavelmente é um target indivíduo. Então, o que é o gangstalking que você está falando, irmão? Eu estou falando de um tema que é pouco falado no Brasil, mas a partir de hoje comece a pesquisar, comece a estudar sobre o tema que você vai ver, encontrar muita resposta do que você está passando. Mas pouco se fala também que o gangstalking é uma questão de perseguição espiritual. E no meu canal eu relato isso. Eu conto o que eu passo. E digo o que me ajudou, o que me ajuda, o que me fortalece, o que me mantém de pé. Porque o gangstalking é para te paralisar, para que você perca a sua vida. Se possível, até termine com ela. Acabe com ela. Os gangstalkers, os perseguidores, ganham para perseguir a vítima. Eles ganham dinheiro para perseguir a vítima. É um sistema formado pelo inimigo de nossas almas aqui na Terra para perseguirem as ovelhas de Deus. Sim, se você é uma vítima das perseguições do gangstalking, possivelmente você é uma ovelha. E agora eu quero ler alguns versículos para que você tenha um entendimento, abra a sua mente para esclarecer um pouco mais do que você está passando. Mas peço desde já que você assista os meus outros vídeos no canal falando sobre o gangstalking, sobre target indivíduos, sobre perseguições, que vai lhe esclarecer muita coisa. Vamos lá? João 16, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos ler também Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Eu também, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Agora João 15, 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Bom, o gangstalking, basicamente, assim, bem resumidamente para explicar para você,
o inimigo das nossas almas abriu uma ação contra você no mundo espiritual. E ele lhe acusa de dia e de noite, de cada ação que você toma aqui na terra, de cada palavra que sai da sua boca. E o gangstalking, a perseguição, ele manipula as pessoas através do poder do controle financeiro, de uma pirâmide que ele formou nessa terra. Quanto maior os degraus da pirâmide, vai diminuindo a quantidade de pessoas e também o nível de informação que esses indivíduos têm, e os que estão mais acima dominam os que estão abaixo. Na camada mais baixa da pirâmide, percebe o ataque? Na camada mais baixa da pirâmide estão o que eu chamo de perseguidores inconscientes. São aqueles que entraram nesse sistema de perseguirem as pessoas apenas por uma questão financeira. Eles receberam uma oferta de que eles têm que se colocar em tal lugar, perseguir tal pessoa, mas é só para estar lá e eles ganham uma graninha para fazerem isso, entende? Mas eles não têm a consciência, eles são inconscientes, eles não têm a consciência que isso é uma questão espiritual, que eles estão perseguindo as ovelhas de Deus. Já na camada superior dessa pirâmide, são menos pessoas, mas eles sim têm a informação de que é uma questão de perseguição espiritual. Esses são bruxos, feiticeiros, né? E quando sobe mais um degrau, aí vem ordens secretas, né? Não vou entrar em detalhes nem em nomes dessas ordens, mas vocês devem ter uma noçãozinha. Subiu mais um degrau, aí são demônios, entidades, aliens, aí por aí vai. Para você ver até onde vai a toca do coelho, irmão. Né? Bom, agora que eu detalhei um pouco, assim, bem resumidamente, como é o sistema que você está inserido, qual é a solução, qual é a saída para que você vença? Se alimentar do que é do alto. Nos meus outros vídeos eu estou ensinando, mas aqui eu vou dar apenas um resumo para você. Caímos em um mundo cheio de fábulas. Você pode buscar informações de diversos tipos de livros ou ordens secretas, enfim, que você não vai ter a chave da saída, só uma saída. E ela sempre esteve presente na sua vida, sempre esteve lá, desde a sua infância, que é a Bíblia, é a palavra de Deus. Ela sempre esteve na sua vida, sempre esteve lá. Acredite em tudo que está escrito, tudo que está aqui. Tudo está aqui, irmãos. Não há nada fora. Está tudo aqui. Não acredite em homens, nem em outras coisas. Não acredite em mais nada. Até o que eu digo sobre o sistema, o modo operante, prefira ficar só com o que está escrito. Depois você chega nas conclusões, talvez, do que eu cheguei. Mas, por enquanto, tente aceitar tudo que está escrito. Tudo que está escrito. Quando você perceber que o inimigo ele está lhe acusando é real, ele existe, e que toda essa perseguição é uma questão espiritual aqui na Terra, é algo maior do que você pensa. Porque no começo da perseguição, você crê que não tem saída, porque imagine uma gangue te perseguindo, pessoas com cara de mal, cheio de tatuagem. Você normalmente... A ovelha, irmãos, elas são mais simples. Mas é o que está escrito: meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, se você está sofrendo, se você está com medo, é porque você alimentou mais a sua carne. O que eu quero dizer com isso? Você está suprindo todas as vontades da sua carne. E quando você supre toda a vontade da sua carne, você deixa o seu espírito fraco para reagir. Porque o seu espírito está pronto, ele é forte.
Só que você não alimenta o espírito. Só há um modo de você se erguer de novo, ter força para batalhar, se colocar de pé, seguir em frente, alimentando o seu espírito. Para isso você tem que se alimentar da palavra de Deus. Procure passar mais tempo com Deus. Não deixe que os pensamentos, os traumas, as dores das perseguições fiquem roubando a sua mente. Mas deixe que o Criador opere. Pense só no que é do alto. Alimente-se do que é do alto e você vai ver que você consegue controlar o impulso da sua carne. Porque os principados e potestades, que são os nossos inimigos reais, não são as pessoas físicas que o seu olho vê. Essas pessoas que estão te perseguindo, eles estão sendo controlados como marionete. Por algo que é invisível. E a palavra fala sobre isso. Assista meus outros vídeos, está bem detalhado, eu não vou entrar em detalhe aqui, mas os principados e potestades, eles têm controle sobre a carne, quando você está na carne, quando você só faz o desejo do que é da carne. Mas a partir do momento que você começa a alimentar o espírito, eles perdem o controle sobre você. E uma das coisas, dos motivos das perseguições, é porque eles se alimentam do seu medo, do seu ódio, da sua ira, da sua raiva. Isso é um canal aberto para que eles roubem de você a sua energia. Entende? Tudo isso que você está passando é muito mais complexo do que simplesmente dizer que é uma questão física, simplesmente física. Você nunca esteve só. A sua vida inteira a resposta esteve nas tuas mãos. Mas a nossa carne, pelo fato de nós estarmos alimentando somente ela, a carne ela milita contra o espírito. E os os principados e as potestades, eles controlam a carne, enquanto você está na carne. Então eles vão jogar intuição não, mas eles vão sussurrar palavras na sua mente, dizendo assim, olha, não, é só físico. Eles são bandidos que realmente podem lhe matar. Olha só, você vai começar a ter medo, porque você crê que tudo é só físico. Olha, eles estão te escutando através do seu celular, é através das paredes. É tudo tecnologia, não é. O mundo espiritual existe. O que você está passando é mais espiritual do que físico. E quando você entender isso, você vai se espantar de início, só que depois isso vai abrir um leque de possibilidades da realidade, que você vai entender que se existe um mundo espiritual pro lado do mal, ainda mais o Criador está presente em nós, conosco. O Criador sim sonda a nossa mente, coração, e não só a nossa, mas de todos. E Ele tem o controle sobre tudo. Os principados e as potestades estão no pé de Yeshua. Nada acontece sem a permissão do Criador. E então você lança fora o medo. O medo começa a ser dissipado. Mas perceba, é devagar. Você tem que se alimentar da palavra. Não é porque agora você sabe que está tudo no controle de Deus que você não vai precisar se alimentar do que é do alto. Não, você vai ter que se alimentar do que é do alto. Pode ter certeza, e você vai, viu? E muito. Mas isso é bom, porque esse é o nosso chamado. O nosso chamado é para nos santificar, se purificar. Que habite Deus em nós. Que habite Yahweh em nós. Você tem que buscá-lo de todas as suas forças. Com tudo que você pode. E esse é o verdadeiro chamado seu. Esse é o seu potencial. E não fazer só a vontade de sua carne. Foi a sua carne que te trouxe nessa situação. Mas quando você começar a entender que tudo isso é uma questão espiritual, que a resposta está na Escritura, e o Criador está sob o controle de tudo, pronto, já diminuiu um pouco das aflições, e dia após dia
Você vai se alimentando do que está escrito e você vai conseguir ir vencendo essas amarras, desfazendo essas amarras, desfazendo as armadilhas, descobrindo que a oração tem poder, descobrindo quais vantagens nós temos. Nós não estamos desarmados, não. Não somos coitadinhos. Nós não somos, não somos. Entende? Assistam meus outros vídeos. Eu estou detalhando bem como lidar com essa situação do Gang Stalking. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero ter ajudado, que esse vídeo alcance quem estiver passando as dores das perseguições e que edifique e coloque você em um caminho de paz. Que você se entregue a Yeshua. Que Yeshua entre na sua vida e limpe todo o aspecto do mal seja retirado, seja dissipado, toda a escuridão de sua vida. Amém? Amém. Fique na paz. Faça esse vídeo porque vos amo. Paz.